Oi, nono ano, como vocês estão? Nessa semana daremos continuidade à nossa revisão. Então, na semana passada a gente já viu um pouco sobre os números inteiros e nessa semana nós vamos estudar um pouco sobre os números racionais. Então, nessa aula de hoje nós vamos ver a representação fracionária e decimal desses números. Como já vimos na semana passada, há milhares de anos o homem sentiu a necessidade de contar e de registrar o valor dessa contagem. Então, para suprir essa necessidade, ele criou os números naturais. Depois de um tempo, surgiu o comércio, e com o comércio surgiram as dívidas, e com as dívidas ele sentiu a necessidade de ter algum símbolo que representasse os valores negativos. Para resolver esse problema, o homem criou os números inteiros. Só que depois de um tempo, o homem começou a medir coisas, medir terrenos. E como a vida nunca foi fácil, ele se deparou com um novo problema. Qual o problema? Naquela época, claro que não existia o metro igual a gente tem hoje. Então, o homem media usando, por exemplo, um pedaço de corda. Então, vamos supor que ele foi medir um terreno, aí ele tinha lá um pedacinho de corda, vamos supor que era uma corda desse tamanho. Aí, como que ele media? Ele colocava esse pedaço, depois vinha, colocava ele de novo e colocava uma terceira vez. Mas aí, esse terreno, ele tinha o tamanho, o comprimento, eram 10 cordas mais metade. Mas e aí? O homem, ele tinha um símbolo para representar 10 e outro símbolo para representar 11, mas não tinha nada para representar a metade. Então, para resolver esse problema, ele criou os números racionais, que além de representar quantidades inteiras, 10, 11, 12, também representava quantidades não inteiras, com as frações e com os números decimais. Como vocês estudam fração desde o 6º ano, eu acredito que essa parte da matéria é muito fácil para vocês. Mas como o objetivo do mês de março é fazer uma revisão, eu acredito que não custa falar, né? Então, para representar uma fração, a gente usa um traço e 2 números. Esses números a gente chama de termos. Então, o número que fica acima do traço é chamado de numerador. O que fica abaixo do traço a gente chama de denominador. Ler frações também é muito simples. Olha, eu coloquei algumas aqui no slide. Então, exemplo A, 1/2. A gente chama de meio, a gente lê como 1/2. 2/3, 2/3. 3/10, 3/10. Aí agora a gente tem que ficar atento, porque quando o denominador é maior que 10, a gente usa o termo avos. Então, 1/12 é 1/12avos. 3/20, 3/20avos. Então, eu acho que essa parte a gente já está acostumado a fazer, a gente já está bem habituado a trabalhar com essas coisas. Então, eu acredito que até aqui a gente não vai ter nenhuma dificuldade. Agora, nós vamos trabalhar um pouco com imagem, para relembrar como que eu faço essas coisas. Então, vamos ver no slide, olha. A primeira imagem é um círculo e ele foi dividido em 4 partes. Dessas 4 partes, uma está pintada de azul. Então, qual fração que representa essa parte azul? 1/4. Então, observe que na fração o denominador indica a quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida e o numerador representa a parte que foi pintada de azul. Então, segundo exemplo, eu tenho um quadrado que foi dividido em 4 quadradinhos e desses 4 quadradinhos, 3 foram pintados de azul. Então, qual fração que representa a parte dessa imagem que foi pintada de azul? 3/4. Então, minha figura foi dividida em 4 partes, o denominador, e dessas 4, 3 foram pintadas de azul, o numerador, certinho? Terceira imagem, eu tenho um círculo de novo, que foi dividido em 8 partes iguais. Então, vamos pensar numa pizza, por exemplo, foi dividido em 8 pedaços. E dessas 8 partes, 3 foram pintadas de azul. Então, qual fração que representa a parte azul? 3/8, 3/8. Na última imagem, eu tenho um quadrado, que foi dividido em 16 quadradinhos. E desses 16, 8 foram pintados de azul. Então, qual fração que representa a parte azul da figura? 8/16, certo?
Então, só ter atenção que quando eu estou trabalhando com uma imagem assim, o denominador da minha fração representa a quantidade de partes em que a figura foi dividida, partes iguais, e o numerador indica a quantidade que foi pintada da cor que eu quero, a quantidade que foi separada, modificada, certo? Como eu já disse lá no início da aula, os números racionais também podem ser expressos na forma decimal. Então, o que é um número racional na forma decimal? São os números com vírgula. Então, se vocês quiserem olhar o slide, parar até um pouquinho o vídeo, são esses 6 números que eu coloquei aí na parte de cima do slide. Então, todo número que tem vírgula é um número decimal. E como que a gente lê esses números? Muito simples também. Olha, eu coloquei 3 exemplos aí para a gente ler. Então, o primeiro, 3,2. O segundo, 0,35. O último, 1,048. Então, é bem simples também trabalhar com esses números. Então, meninos, uma parte interessante dessa matéria é que eu sempre consigo transformar fração em número decimal e número decimal em fração. Então, vamos começar vendo como que eu transformo uma fração em um número decimal. Tenho aqui a fração, e esse traço que eu coloco na fração, ele significa divisão ou quociente. Então, para transformar essa fração em um número decimal, eu posso simplesmente dividir o meu numerador pelo meu denominador. Então, vamos fazer essa conta aqui embaixo. Então, eu vou dividir 2 por 5. Direto assim, eu consigo dividir o 2 pelo 5? Não, porque o 2 é um número menor que o 5. Então, o que que eu faço? Eu coloco um 0, uma vírgula aqui no quociente e coloco um 0 aqui perto do 2. Então, agora sim eu faço a divisão. 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, com essa divisão, eu cheguei à conclusão que 2 quintos é igual a 0,4. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, eu quero transformar a fração 3 meios em um número decimal. De novo, vou dividir o 3 pelo 2. Aqui eu consigo dividir o 3 pelo 2? Consigo, porque o 3 é um número maior do que o 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. E agora, eu consigo dividir o 1 pelo 2? Não. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar uma vírgula aqui no quociente e acrescentar um 0 aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, assim eu cheguei à conclusão que 3 meios é igual a 1,5. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos transformar o número decimal em uma fração. Como que eu faço isso? É um processo bem simples. Coloquei aqui 3 exemplos para a gente ter uma noção. O primeiro exemplo, 0,6. Quero transformar isso em uma fração. Como que eu faço? Vou colocar o 6. Vou colocar o traço. Agora, eu tenho que escolher o meu denominador. Como que eu faço isso? Eu vou escolher uma potência de 10. O que são potências de 10? 10, 100, 1000 e por aí vai. Qual dessas potências que eu vou escolher para colocar aqui embaixo? Quantos números que tem depois da vírgula no 0,6? 1, não é? Só o 6. Então, a minha potência será o próprio 10. Por quê? Porque o 10 tem apenas um 0. Então, a quantidade de números que eu tiver depois da vírgula vai ser igual à quantidade de zeros que eu vou ter na minha potência de 10. Então, essa fração eu consigo simplificar. Posso dividir por 2 o numerador e o denominador. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, 0,6 é igual a 3 quintos. Vamos para o segundo exemplo, 0,15. Vou transformar isso em fração. Como que eu vou fazer? Eu escrevo 15.
coloco o traço. Agora, qual potência de 10 que eu vou escolher? Quantos números que eu tenho depois da vírgula? 2. Então, a minha potência de 10 vai ser o 100, porque o 100 tem 2 zeros. Essa fração também eu consigo simplificar. Eu posso dividir o numerador e o denominador por 5. 15 dividido por 5, 3. 100 dividido por 5, 20. Então, 0,15 é igual a 3 vinteavos, certo? Último exemplo, 1,125. Vou transformar isso em fração. Então, vou tirar a vírgula, vou escrever 1.125. Vou colocar o traço. Quantos números que eu tenho depois da vírgula? 3. Então, minha potência de 10 vai ser o 1000. Por que 1000? Porque 1000 tem 3 zeros, certo? Que é a mesma quantidade de números depois da vírgula aqui. Consigo simplificar essa fração? Consigo, claro. Vamos primeiro dividir o numerador e o denominador por 25. 1.125 dividido por 25 dá 45. 1000 dividido por 25 dá 40. Opa, mas essa fração ainda consigo simplificar ela mais. Como? Posso dividir o numerador e o denominador por 5. 45 dividido por 5, 9. 40 dividido por 5, 8. Então, 1,125 é igual a 9 oitavos.